E vocês aí achando que se fossem pra Era Feudal não iam precisar estudar matemática, não é mesmo? Olá meus queridos, eu sou Avalon das páginas Avalon Geek e hoje nós vamos conversar sobre o episódio 20 de Hanyo no Yashahime. Essa aqui é a análise do episódio da semana, como a gente sempre faz, então como sempre o combinado é ajuda com o like pra gente bater a meta de 700 likes, expõe a sua opinião sobre o episódio, né? Comenta aí o que você achou, se tem algum ponto ao longo da análise que você concorda ou discorda comigo, conta aí pra gente, porque afinal isso aqui não é uma verdade absoluta, é só a minha interpretação sobre o episódio, o contexto da história que eles estão contando pra gente. E também compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se não é inscrito. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpas pela thumbnail engraçadinha, mas na verdade eu tô muito empolgado, eu tô muito feliz com esse episódio, então eu queria fazer algo mais descontraído pra vocês. E bom, esse episódio, o que foi esse episódio, não é mesmo, gente? No modo geral, eu já vou resumir aqui que eu achei que o episódio ele serviu muito bem a algo que na verdade a gente vinha tendo de certa forma e muitas pessoas não estavam percebendo. Inclusive, não que eu seja o dono da verdade, mas eu falo bastante disso nas análises, até mesmo em alguns vídeos que eu fiz sobre críticas de Hanyo no Yashahime, que eu vejo que embora tenham um desenrolar ali meio bagunçado, meio confuso, eles estão trabalhando muito o desenvolvimento das meninas. Então, ao longo de alguns episódios que podem parecer meio desnecessários, como muita gente achou sobre o episódio anterior, episódio 19, a gente tem alguns traços, alguns aprofundamentos do que está acontecendo na personalidade das meninas e como elas estão se desenvolvendo, criando cada vez mais laços fortes entre elas. E eu acho importante falar isso porque seria impossível pra gente ter um episódio como foi o episódio 20, onde a Setsuna se abre totalmente sobre o que aconteceu no passado dela, ela compartilha muito dos sentimentos dela, inclusive, com a irmã dela, se nós não tivéssemos episódios anteriores, inclusive como foi o episódio 19. Cada episódio tem a sua importância, é lógico que alguns podem parecer que poderia ser feito de uma forma diferente, mas eu acredito que muita da parte das pessoas estarem descontentes com alguns episódios é pelo fato de que nós temos, por enquanto, só confirmados 24 episódios, então dá aquela sensação de que tá acabando, sabe? E eles estão gastando um episódio inteiro para mostrar o desenvolvimento das meninas, e é algo necessário, mas eu entendo que dá a impressão de que vão sobrar poucos episódios para solucionar essa trama toda. Por isso que eu tenho esperança aí, vamos fazer uma corrente de oração para uma segunda temporada. Então eu vou fazer alguns apontamentos aqui, não necessariamente na ordem que as coisas acontecem, mas vamos lá. O episódio 20 serviu pra gente descobrir que a Setsuna dá umas escapadinhas, umas sumidas de vez em quando para fazer algumas rondas. E dessa vez Towa insistiu em ir junto. E justamente a gente descobre, até porque ela se vê obrigada a contar o que está acontecendo, porque a Towa insistiu em ir junto, então ela vai ter que descobrir. Não foi algo tão voluntário assim da parte da Setsuna em se abrir com a Towa. Ela meio que deu uma forçada, embora tenha sido algo até inocente. Ela só queria ajudar a irmã, ela não sabia que era algo bem íntimo da irmã. Mas é por conta disso que ela acaba indo junto com a Setsuna para uma montanha. E lá a Setsuna acaba tendo que contar o passado dela, que justifica o motivo dela fazer essas rondas. Setsuna, logo após o incêndio que separou as duas meninas, inclusive essa é a primeira lembrança que ela tem, é importante a gente prestar atenção nisso, porque isso significa que se a Zero conseguiu encontrar as meninas por conta dos sonhos delas, foi o que a gente já descobriu, por conta daquele feitiço dos sonhos, então logo em seguida a Setsuna teve as suas memórias dos seus sonhos roubados para evitar que ela fosse encontrada. Então a Towa não passou por isso porque ela tinha acabado de ir para a Era Moderna, mas logo após o incêndio a Setsuna já tinha suas memórias roubadas, os seus sonhos roubados pela borboleta dos sonhos. Então foi uma medida rápida para evitar que ela fosse encontrada novamente pela Zero. E a gente descobre que ela ficou um tempo parada ali na floresta, sem saber muito bem o que fazer, né? Imagina, ela totalmente sem memórias, no meio de um campo totalmente queimado, destruído, quando o A1, que é aquela montaria do Sesshomaru, apareceu e o Jaken estava junto, mas ele se escondeu atrás do A1, falou com a Setsuna, fazendo parecer que era a voz do A1. Eu achei isso muito incrível, porque isso não deixa oportunidade para ter qualquer ponto de controvérsia quanto ao fato dela não ter reconhecido o Jaken no episódio 18. Eu achei muito importante e inteligente eles terem usado essa artimanha. E então que o A1 leva a Setsuna até o vilarejo dos meio yokais. E cara,
A minha mente explode quando pensa nisso, porque ver esses personagens clássicos sendo resgatados e ver eles sendo utilizados dessa maneira como foi a Shiori me deixa muito feliz, porque me passa muito uma sensação de que a gente tá vendo um desenvolvimento da vida dos personagens que a gente conheceu. Não só Sesshomaru, Inuyasha, Agome, Rin, Sango, mas de todo mundo. Então as possibilidades são incríveis. A gente pode acabar vindo no futuro, se eu não estiver viajando muito, é algo sobre o Jinenji. Inclusive eu achava que ele ia estar por aqui, mas infelizmente não. Mas eu achei muito incrível essa ideia do vilarejo dos meio yokais, porque me remete um pouquinho àquele filme 4 de Inuyasha, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui porque eu tô preparando um vídeo especial sobre isso. Mas eu achei incrível pelo fato de que foi uma saída em que a Shiori encontrou, muito provavelmente motivada pelo discurso do Inuyasha, encorajada por ele, quando ela conheceu ele, ela era criança ainda, a criar um local onde ela e outros meio yokais pudessem ser felizes em passar pelo sofrimento que ela passou. Então achei isso incrível e achei muito inteligente também da parte de Sesshomaru em enviar a filha dele para aquele local, porque era um local que ele sabia que a filha dele poderia estar segura sem que ele precisasse estar por perto. E eu falo de sem precisar estar por perto, gente, porque tá cada vez mais claro para mim que existe algum motivo pelo qual Sesshomaru não pode estar perto das filhas. Eu acho que fica cada vez mais difícil criticar, porque a gente começa a ver o quanto ele esteve presente. Com certeza ele está o tempo inteiro vigiando as meninas e tomando cuidado delas. Ele só não pode interferir diretamente, ao que eu acredito. Existe um motivo, tanto que ele só interferiu em momentos extremos, como foi quando Kirinmaru estava prestes ali a dar fim das meninas, mas dentro do que é possível, ele tenta resolver isso de forma indireta. Então ele manda o A1 e o Jaken resgatar a Setsuna. Ele faz com que os dois levem ela até um vilarejo onde a Setsuna vai estar segura. Ele inclusive manda dinheiro para Shiori, uma forma de meio que contratar os serviços dela, pedir, olha, por favor, cuide dela. Mal sabe ele que a Shiori, na verdade, com certeza iria cuidar da Setsuna, independente do dinheiro. Mas eu achei interessante ver isso, que remete muito ao status que ele tem hoje, né? Então, um grande yokai que governa as terras do oeste. Então, eu achei muito interessante. E também parece muito uma atitude de Sesshomaru, né? Ele não quer pedir favores, ele está pagando para aquilo. Então, eu achei muito interessante. Inclusive, achei inteligente da parte dele e cuidadoso. A gente vê ao longo do episódio, e é uma coisa que eu acho que muita gente prestou atenção, que a Setsuna continuava recebendo alguns presentes, algumas mensagens. E por mais que eu não esperasse nada muito sentimental, mas vendo o legendado eu me surpreendi com o fato de que na verdade ele estava treinando a Setsuna. E isso é muito Sesshomaru também. Pensar que ele estava preocupado que a filha dele pudesse se autodefender, se autoproteger. Então eu achei isso incrível, ele treinando ela à distância, deixando ensinamentos sobre como ela poderia lutar, inclusive entregando aquela espécie de faca, que ela tem um nome específico, mas eu não me lembro agora, uma faca bem tradicional, uma lâmina japonesa. Inclusive acho muito interessante que até hoje a Setsuna carrega uma pequena lâmina junto com ela, né, que a gente vê presa na cintura, que provavelmente ela escolheu isso, e eu tô pensando pelo fato de que a maioria dos exterminadores carrega uma espada, né, uma katana consigo, e ela carrega essa lâmina pequena justamente porque ela já está habituada a lutar com uma lâmina desse porte. Então achei isso muito interessante. Isso pra mim torna a personagem, o design inclusive dela muito mais rico do que a gente pensa. Que ela só tem uma lâmina ali pra dar um enfeite. Não. Tem um motivo pelo qual ela carrega essa lâmina, o motivo de ser uma lâmina menor. Isso pra mim faz muita diferença, é muito importante pra eu me sentir mais apaixonado, eu acho, que pelo anime, pelo fato de eu pensar que há um cuidado muito grande com o que eles estão fazendo, inclusive com o design que a Rumiko preparou para essas personagens. E a Shiori, gente, o que falar da Shiori? Ela é uma meio yokai incrível, eu fiquei muito feliz em ver que ela adotou essa postura de mãezona, querendo cuidar dos outros meio yokais, garantir que eles pudessem crescer, aprender matemática, grafia, que eles pudessem aprender a caçar, a se defender. Eu fiquei muito feliz mesmo em ver isso, que ela tem esse propósito e que, na verdade, o intuito dela não é fazer com que os meio yokais vivam pro resto da vida ali, é para que eles cresçam e se desenvolvam ali com segurança, mas que eles possam explorar o mundo depois de uma certa idade. Justamente o que a gente vê que acontece no final, quando a Setsuna vai embora e ela alerta que os próximos dois, Futa e Uraita, vão ser os próximos.
Algumas pessoas podem ter ficado com um pouco de dúvida sobre como a Shiori cria as barreiras sem aquela joia que o Inuyasha destruiu, mas eu acredito que, assim como vários outros artefatos, é um objeto que ele serve só para talvez como um catalisador, onde ele fortalece os poderes, onde ele facilita o uso de alguns poderes que são provenientes do yokai para poder fazer isso. Então não é a joia em si, é o poder dela, só que a joia ajudava, talvez facilitasse, principalmente por ela ser uma criança, ela talvez tivesse uma dificuldade em criar uma barreira na época, como hoje ela consegue fazer com muito mais facilidade. Ainda sobre a Shiori, eu também acho muito interessante a gente perceber como a Setsuna observa que ela ficava, na verdade, triste quando eles tinham que derrotar alguns yokais que ameaçavam o vilarejo. Porque, na verdade, ela gostaria de ver um mundo diferente. Isso é muito a cara da Shiori, querer um mundo harmônico, onde as pessoas pudessem conviver junto com os mei-yokais, sejam humanos e yokais, e infelizmente ela sabe que isso ainda não é possível, então ela fica triste toda vez que eles precisam enfrentar algum yokai, precisam dar cabo de algum yokai. E voltando um pouquinho sobre a jornada da Setsuna, a gente descobre que ela passou 6 anos no vilarejo, então até os 10 anos de idade dela, quando ela recebeu uma orientação, provavelmente de Sesshomaru, para que ela voltasse para o vilarejo onde ela nasceu. Achei isso muito interessante porque me remete ao que ele fez com Arin. Ele pediu para que Arin ficasse vivendo no vilarejo com os humanos para que ele pudesse ter também a convivência humana, para que ele pudesse conhecer também os humanos, como era viver com humanos. E bom, ela era uma humana, então nada mais lógico, mas eu achei muito interessante que ele também quer isso para a filha meio yokai dele. Ele queria que Setsuna também tivesse a oportunidade de conviver com os humanos. E muito provavelmente, posso estar exagerando, mas eu acredito que talvez ele estivesse justamente querendo que ela tivesse essa convivência humana para que ela aprendesse o que a gente viu que ela precisava aprender, que era ter misericórdia, é ter piedade. A gente descobre que ela ficou muito pouco tempo junto com a Kaede e logo ela voltou para Shiori, porque quando ela enfrentava inimigos humanos que eram saqueadores, ladrões, ela queria matá-los, dar fim neles, assim como ela fazia com os yokais, e a Kaede reprime ela, dizendo que não há necessidade, ela não quer que uma garota tão jovem passe por isso. Então é muito interessante ver como a vida de um yokai é muito diferente da vida de um humano e como é importante para os mei-yokais viver os dois lados, para que eles possam, embora tenham poderes de yokais, ter um coração mais humano, que é muito o que aconteceu com o Inuyasha, por exemplo. Então eu acho que isso é muito importante e o Sesshomaru quis passar isso para a filha dele, provavelmente porque ele sabe quanto tempo ele levou para aprender a ter piedade. A gente viu ali no final de Kanketsu Rin, Inuyasha, se não me engano no episódio 9, quando ele precisa perder a Rin pela segunda vez e ele não consegue, na verdade, ressuscitá-la com a Tenseiga para que ele pudesse desenvolver ali piedade, misericórdia. Então eu acredito que ele queria que a Setsuna tivesse essa convivência para aprender isso de forma muito mais fácil, já que ela tem uma espécie de coração humano, digamos assim. É muito mais fácil para ela, provavelmente. E embora não tenha dado muito certo essa convivência com a Kaede, pro final do episódio, depois que a Setsuna acaba perdendo o controle e coloca os próprios familiares, digamos assim, dela em perigo, ela acaba percebendo que realmente talvez fosse melhor para ela viver com os humanos também. Então ela volta lá pra Kaede, ela se junta aos exterminadores e é então que a gente pode perceber que a Setsuna aprende a ter um pouco mais desse autocontrole. Ela aprende muito mais que ela não precisa sempre acabar com os inimigos. Tanto que a gente vê no final do episódio que ela ataca os dois yokais que estavam querendo invadir o vilarejo, mas ela não os mata, justamente porque ela sabe que eles vivos e feridos não irão voltar. Talvez sirvam até de exemplo para que outros yokais saibam que existe alguém protegendo aquele vilarejo. E sobre o momento da Setsuna perder o controle em si, o Miroki aparecendo, aquele Gagagozen. Aliás, o que eu não gostei do Gagagozen é justamente o fato de que ele ganhou um perfil oficial no site e a Shiori não. Eu fiquei do tipo, não acredito que eles não colocaram o perfil da Shiori, mas colocaram o dele. Mas tudo bem. Bom, ele é um yokai mariposa, algo extremamente clássico em Inuyasha, então é algo que me deixa feliz. Eu gosto desse tipo de referência porque ele, embora seja muito parecido com os outros, ele é um personagem único daqui de Hanyo. Ele não tá copiando nenhum personagem antigo, assim, literalmente. Ele tem as referências, mas é um personagem novo. E ele carrega aquela Naginata, que é a Kanemitsu no Tomoe. Então, na verdade, a origem dela é justamente ser uma Naginata criada por humanos, inclusive extraordinariamente, uma obra-prima criada por humanos. Então, ela é tão forte quanto as espadas demoníacas, o que é bem surpreendente, mas eu achei um pouquinho
estranho, porque a gente tinha tido uma fala, e eu comentei num vídeo com vocês, do pessoal que trabalha na produção de Hanyo, dizendo que eles estavam sugerindo pra gente ficar atentos a como a Bakusaiga nasceu. E aí todo mundo ficou com aquela expectativa de que então a Kanemitsu no Tomoe teria sido uma arma criada pelo próprio corpo da Setsuna. E no fim não foi isso. Eu não sei se a gente ainda vai ver algo acontecendo, algo que traga essa referência a Bakusaiga, mas realmente eu não entendi. Eu acho que eles teriam acertado muito mais falando pra gente se atentar mais à relação de Inuyasha e Tessaiga, já que a Kanemitsu no Tomoe acaba servindo para selar o sangue yokai da Setsuna, assim como a Tessaiga servia para selar o sangue yokai do Inuyasha. É muito interessante a gente ver esse tipo de referência, inclusive talvez à toa não tenha tido problemas ainda por ela ser, digamos assim, boazinha, então talvez o controle dela sobre o sangue yokai seja maior, enquanto que a Setsuna, por mais centrada que seja, ela ainda não tem esse controle total, por isso que ela precisa muito mais desse selo. É o que eu estou teorizando aqui com vocês. Mas foi muito legal ver a batalha, ver como a própria Naginata é forte o suficiente para derrotar, para destruir aquela lâmina que a Setsuna carregava, ver como o Gargagozen é forte ao ponto de conseguir derrotar o Miroki. Eu não acho que esse seja o inimigo que o Miroki se referiu, de que ele não foi capaz de derrotar, porque eu sentia um pesar muito maior na fala dele, então eu acho que deve ter sido algum episódio talvez um pouco mais traumático do que simplesmente ser derrotado pelo Gargagozen, porque no fundo ninguém se feriu ali. Muito provavelmente a Setsuna ficou mal porque ela ali acaba atacando a Shiori principalmente, então acho que ela tem muito um pesar na consciência dela, porque ela colocou aquela família adotiva, digamos assim, dela em risco, mas eu não acho que foi algo tão traumático assim. Foi uma luta legal, foi uma luta rápida, mas eu acho que ela trouxe o propósito, que era justamente expor pra gente um momento em que a Setsuna alcança o seu limite, em que ela acaba cedendo pro poder yokai. Foi fantástico ver que quando ela se transforma é tocada aquela música tema do Sesshomaru. Sério, foi incrível isso. Mas Gargagozen serviu só para entregar uma arma muito poderosa para Setsuna. E olha que absurdo, eu já ia me esquecendo de comentar aquela cena da Setsuna rindo, o que foi incrível, mostra o quanto ela já tá muito mais aberta com a própria irmã e foi realmente muito incrível ver ela chamando à toa de garota, criança problemática, o que não é mentira de certa forma, né? Ver ela rindo daquela forma tão descontraída. E bom, pessoal, essas são as minhas considerações basicamente a respeito do episódio. Eu gostei muito porque é um episódio que ele traz um background e eu gosto disso. Eu sinto que cada vez mais eu estou me afeiçoando, me apaixonando mais pela Setsuna. Ela é uma personagem incrível e ouso dizer que pra mim é uma das que tem um background mais bem construído. Na minha perspectiva, eu gostaria não só de ver um pouquinho mais da Moroha, porque eu acho que ela teve um pouco do background dela, mas eu gostaria de ver um pouco mais. Eu acho que a gente tem oportunidade, se houverem mais episódios, a gente vai ter oportunidade, porque tem bastante coisa que ainda não foi contada sobre a infância dela, com Koga e os demais yokais lobo, não só com Yaoaragi, mas eu também gostaria de ver um pouquinho mais sobre a Towa. Eu sei que a Towa teve uma vida humana, bem simples, então não tem muito o que ser contado pra gente. Na verdade, o background, digamos assim, da Towa, na verdade, é agora. Então, todos esses episódios, tudo o que está acontecendo com as meninas é o crescimento que a Towa precisa, que Setsuna e Moroha já tiveram. Então, pra quem tá talvez um pouquinho descontente com a Towa, dizendo que ela é muito inocente, ela é muito boba, ela é sem graça, percebam que tanto Setsuna quanto Moroha já passaram por muito mais do que Towa. A Towa, ela está aprendendo tudo isso agora, então o desenvolvimento da personagem é agora. Então ele é mais lento do que foi com o Moroha e com o Setsuna, que a gente viu tudo acontecendo em um único episódio. Então eu acho que a gente ainda vai se surpreender muito com a Towa. E é isso, pessoal, o episódio foi incrível, eu tô muito ansioso pelo episódio 21, pelos próximos episódios, a ansiedade tá difícil de controlar, eu espero que a gente tenha novidades em breve, espero muito que a gente tenha um anúncio, né, eu comentei no Instagram e no Twitter que vai ter um evento chamado Anime Japan 2021, que lá a gente vai ter, dentre os representantes de anime, também Hanyo, então talvez a gente tenha alguma novidade por lá, eu ficaria muito feliz, viu? Então, vamos aguentar aí um pouquinho que logo logo a gente descobre. Muito obrigado para todo mundo que tá dando uma força, que tá acompanhando o canal. Um grande abraço e até mais.